Você sabia que na família de Jesus tinha pecadores? Assassinos e prostitutas fazem parte dos antepassados de Cristo. Mas você sabe por que Jesus teria que nascer numa família tão pecadora? Hoje nesse vídeo, nós vamos desvendar os mistérios do que está escrito em Mateus 1. Você vai ficar surpreso com o que vamos te mostrar. Então vem comigo! Nosso objetivo é estudar o que a Bíblia diz e eu quero fazer isso com você. Vamos começar hoje com o livro de Mateus, capítulo 1. Vamos estudar todo o Novo Testamento, depois vamos lá para Gênesis e terminar em Malaquias. Se você deseja estudar a Bíblia, verso por verso, curta e compartilhe agora este vídeo para que mais pessoas possam participar conosco e ter suas vidas tocadas e transformadas. Bem, já pega a sua Bíblia aí, vamos fazer as anotações. Porque eu quero ler com você, Mateus, capítulo 1 e eu quero que a gente comece com o primeiro evangelho, com o Evangelho de Mateus. Para quem não sabe, os 4 livros mais importantes da Bíblia são Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas por quê? Você sabe? Porque eles narraram o auge da revelação de Deus para a humanidade. A gente sabe também que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. O que significa isso? São evangelhos parecidos. Eles contam basicamente as mesmas histórias. O evangelho que é mais diferente dos outros é o Evangelho de João. Nós vamos chegar nele. Vamos estudar João também e vocês vão ficar impressionados com os discursos de Jesus do Evangelho de João. Mas nós queremos hoje começar com o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, segundo o que se acredita, foi escrito pelo próprio apóstolo Mateus e ele foi escrito basicamente para os cristãos judeus, para mostrar para eles que o Jesus que eles tinham ouvido falar é o cumprimento do Messias do Velho Testamento. Em outras palavras, Jesus veio cumprir tudo aquilo que somente o Messias do Velho Testamento que foi profetizado poderia ser. Então eu quero hoje ler com você, começando aqui, Mateus, capítulo 1. Então presta atenção na leitura para que você venha junto com a gente. Diz assim o início do Evangelho de Mateus, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É interessante pensar que a primeira coisa que Mateus faz é situar Jesus cronologicamente, para dizer de onde Jesus veio. Existe uma verdade muito grande aqui, por trás disso. É que muita gente está querendo chegar sem antecedentes. Eu não sei se você sabe isso, mas nós temos que checar os antecedentes das pessoas e a história de Jesus é uma história muito forte, porque a história dele é a história que começou lá atrás, com Abraão. Deus chamou Abraão e fez com ele uma aliança. E disse a Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas por quê? Porque um dia, um filho de Abraão chamado Jesus, seria o redentor da humanidade. E Davi é outro homem com quem Deus fez uma aliança muito grande e Deus disse para Davi, eu colocarei um filho seu no trono para sempre. Como que um filho de Davi ia reinar para sempre se ser humano morre? Porque esse filho é Jesus. E aí vem a genealogia de Jesus, olha que interessante. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jecônias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jecônias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Algumas coisas que eu quero mostrar para vocês, que eu acho muito interessantes aqui. Nessa genealogia de Jesus,
Primeiro a gente vê que é uma genealogia de pessoas muito imperfeitas, muito imperfeitas. Se você estudar a vida desses personagens aqui, quase todos aqui que foram citados foram em algum momento reis de Israel, reis que pecaram, cometeram erros terríveis. Isso é um incentivo para mim e para você. A genealogia de Jesus está lotada de reis idólatras, de gente desprezada, de mulheres que não tinham capacidade para nada. As 4 mulheres que são citadas na genealogia são mulheres com história meio suja. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. A primeira citada está aí no verso 3, que é Tamar. Tamar foi chamada de prostituta. Tamar, que gerou Pérez, ela foi chamada de prostituta. A segunda mulher que está citada aí é Raabe. Raabe era uma prostituta. Então olha aí, nós temos já de cara 2 prostitutas na genealogia de Jesus. A terceira mulher citada é Ruth. Ruth, gente, era uma moabita, e ela não pertencia ao povo de Israel. Quem sabe você está me vendo aqui e hoje você pensa, eu não sou digno, eu não sou capaz, quem sou eu para fazer alguma coisa para Deus? Olha, se Deus usou Ruth, que era uma moabita, Ele pode usar eu e você. Ele pode usar qualquer um de nós para fazer o que Ele quiser, qualquer um de nós. A quarta mulher está aí citada no verso 6, a mulher de Urias. O nome dela é Batseba, a mulher com quem Davi teve um filho. É escondido. Olha bem, as 4 mulheres citadas na genealogia de Jesus são mulheres que, de forma nenhuma, seriam aquelas que deveriam ser as primeiras escolhidas para estar aqui. Então quem sabe você, minha querida, que está me assistindo, quem sabe você, mulher, que está me vendo aqui hoje pensa assim, eu sou uma pessoa que eu perdi minha virgindade. Eu sou uma pessoa que eu já aprontei. Eu sou uma pessoa que eu fiz coisas. Calma, calma. O que você precisa entender é que na genealogia de Jesus nós vemos gente ruim, gente péssima, gente extremamente péssima. Você quer ver uma pessoa terrível que está aqui na genealogia de Jesus? Está aqui no verso 10. Ezequias gerou Manassés. Gente, Manassés? Eu poderia ficar aqui até amanhã explicando quão terrível Manassés foi. Manassés cancelou o culto a Deus em Israel. Ele colocou um ídolo de madeira dentro do templo de Israel, para poder adorar esse ídolo. Manassés foi um cara que a Bíblia diz que ele cometeu tantos homicídios, que sangue corria como um rio nas ruas de Israel. O cara era abominável, abominável. Um cara terrível. No entanto, ela está aqui na genealogia de Jesus. Sabe que a genealogia de Jesus também mostra? Não desista da sua família. Quem sabe se você olha para trás, você vê um histórico terrível na sua família. Quem sabe você olha para trás, você fala, meu Deus, minha família só tem gente que não presta, eu sou um que não empresta. Calma, mas tem gente boa aqui também. Tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó, tem Ezequias, que foi um rei maravilhoso, tem várias pessoas fantásticas. Mas aí, de repente, lá embaixo, do menos provável nasce o Salvador. Outra coisa que a gente descobre através da genealogia aqui, teve 14 gerações de Abraão a David, 14 gerações de Davi, até o povo de Israel ser levado pro cativeiro babilônico e 14 gerações do cativeiro até o Cristo. O que isso significa? Significa que o projeto de Deus foi pensado. Deus não chegou e falou assim, ó, sem querer deu 14 aqui, 14 lá e 14 ali. Não, Deus pensou, são eras. Sabe o que isso mostra? Que o nosso Deus é um Deus de gerações. O nosso Deus é um Deus geracional. O nosso Deus quer que os pais ensinem aos filhos, para que os filhos ensinem aos filhos dos filhos, e os filhos ensinem aos filhos dos seus filhos, e assim por diante. Ou seja, Deus não está querendo fazer uma obra só na minha vida, só na vida da minha esposa. Não, Deus quer fazer uma obra de geração em geração. Essa obra vai sendo aperfeiçoada. Quando a gente olha essas pessoas aqui, você fala, não tem como vir nada que presta de uma geração arrebentada dessa. No entanto, foi dessa geração que nasceu o Salvador. A história de Jesus veio através de uma genealogia. Eu e você temos pais, honre seus avós. Não despreze eles não, porque é através da nossa filiação paterna e materna que nós hoje estamos vivos e podemos servir a Deus. Aí o verso 18 vem dizendo assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Você sabe a idade de Maria aqui nessa época? Ela tinha apenas 13 anos de idade.
Imagina você que está me assistindo aqui, você que tem aí, sei lá, seus 15, 18, 25 anos. Imagina, você um dia levanta, você tem 13 anos, e você descobre que você está grávida, e você não teve relação sexual com homem nenhum. Deus colocou, através do poder do Espírito Santo, o filho dele no ventre de uma mulher. Agora essa mulher era uma pré-adolescente. Ela não era perfeita. Me desculpe, meus queridos amigos católicos que estão me assistindo, mas Maria não era uma mulher deusa, mãe de Deus. A beleza está exatamente no fato de que Deus escolheu uma menina comum, para dela fazer nascer o Salvador. Ela estava prometida em casamento. Antigamente, no passado, deixa eu te explicar como funcionava. Funcionava assim, os pais escolhiam quem os filhos iam casar. Então Maria estava prometida em casamento para um homem chamado José. José não devia ter 20 anos de idade também não. Devia ser um rapaz novo, muito novo, outro adolescente. Mas antes deles se unirem, antes deles se casarem fisicamente, ela se encontrou grávida pelo Espírito Santo. Eu abro aqui um outro parêntese. Muitas vezes, Deus, num primeiro momento, complica nossa vida para depois ele descomplicar. Muitas vezes Deus, no primeiro momento, nos coloca numa roubada, para depois ele vir revelar a glória dele na nossa vida. Foi assim com Maria. Imagina você, menina, mulher que está me assistindo, tentar explicar para o seu noivo que está grávida do Espírito Santo. Imagina isso! O texto então diz assim, no verso 19, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José era um cara correto, José era do bem. José, como você acabou de ler aqui, ele era descendente de Davi, diretamente descendente de Abraão. Então, José pensou assim, cara, minha noiva chegou para mim e falou comigo que está grávida, mas eu não tive contato com ela. Sabe o que eu vou fazer para preservar ela? Eu vou encerrar o nosso noivado secretamente, eu vou cancelar ele. Esse foi um plano humano de José para tentar ajudar a Maria, só que Deus tinha outros planos. Olha o que diz o verso 20. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Imagina, José foi dormir, José já estava com um plano feito, ele ia encerrar esse noivado secretamente, e aí Maria simplesmente vai ficar lá grávida, ela não vai ser apedrejada. Porque se Maria prometida em casamento aparecesse grávida de um outro cara, segundo a lei de Moisés, ela tinha que ser apedreja, morta. Mas quando ele dormiu, um anjo apareceu para ele no sonho, e o anjo disse, o que está no ventre dela é gerado pelo Espírito Santo. Você vai assumir Maria, vai assumir esse menino como sendo seu filho e você vai dar o nome para ele de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Sabe o que significa o nome Jesus? É a mesma raiz do nome Josué ou José, que é o Senhor salva, o Senhor salva. O nome de Jesus significa o Senhor salva. Olha que maravilhoso isso. Então, José recebeu essa mensagem e ele foi muito homem. Gente, imagina você homem que está me assistindo aqui, imagina que de repente, sua namorada, sua noiva, aparece grávida e te fala que é do Espírito Santo. E de repente, você tem que assumir um filho que não é seu. Como assim? José é muito pouco celebrado, José é muito pouco falado nas Escrituras. O verso 22 diz, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Você vai perceber em todo o livro de Mateus, em todo o Evangelho de Mateus, o tempo inteiro, Mateus cita o Velho Testamento, ele é o evangelista que mais cita o Velho Testamento. Ele cita o Velho Testamento para provar aos cristãos judeus que Jesus é o Messias prometido pelo Velho Testamento. Então olha o que Mateus diz aqui, assim se cumpriu, o que o Senhor disse pelo profeta. O profeta aqui nesse caso é Isaías. Ele citou Isaías, a virgem ficará grávida. Como é que uma virgem vai ficar grávida? E dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ah, gente, que coisa maravilhosa! No Velho Testamento, Deus vinha e se manifestava de vez em quando, Deus aparecia de vez em quando e ia embora, são as chamadas teofanias.
Mas agora não, agora nós temos Deus em carne encarnado. Eu não sei se você conhece a famosa frase de Neil Armstrong. Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua em 1969. Quando Neil Armstrong voltou para a Terra, ele foi entrevistado, e aí perguntaram para ele assim: Neil Armstrong, é verdade que o fato de você ter pisado na Lua foi o maior passo da humanidade? Neil Armstrong disse: não, o maior passo da humanidade não foi um homem pisar na Lua, mas foi Deus pisar na Terra, para a pessoa bendita do seu Filho Jesus. Jesus cumpriu todas as profecias do Velho Testamento, todas. Aí o texto diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. José assumiu Maria e assumiu o menino que não era dele. Ele assumiu tudo para ele. Ele falou: ok, eu creio, eu vou entrar nesse projeto e eu vou viver esse sonho de Deus. Estou me lembrando de uma frase aqui que diz: a obra de Deus começa difícil, fica impossível e aí é feito. Vou repetir a frase: a obra de Deus começa difícil, fica impossível e então é feito. O José entrou, a coisa estava difícil, aí ficou impossível, e aí aconteceu. Quem sabe você olha para a sua vida hoje e fala assim: minha genealogia é terrível, meu histórico não tem valor nenhum, minha família não tem ninguém especial, não tem nada, não tem ninguém que seja um cara como esse aí da genealogia de Jesus, e eu estou vivendo uma situação complicadíssima. Maria também viveu, José também viveu. Um teve que ajudar o outro, teve que dizer um pro outro: sim, vamos ficar calmos porque a gente sabe que a gente não transou, olha bem, a gente sabe que a gente não fez sexo, então nós sabemos que isso que está acontecendo é a mão de Deus. Não tem como ser outra coisa, é a mão do Senhor, e eles se uniram para cumprir um propósito. Agora sabe o que eu acho lindo nessa história? Foram dois adolescentes. Ei, você que está me assistindo aí, por mais jovem que você seja, não fuja do projeto de Deus não. Deus quer fazer coisas lindas através de você, não sai fora, não fala: ah, eu não tenho condições, eu não tenho jeito. Tem jeito sim, se teve jeito para Maria, se teve jeito pro José, tem jeito para nós. Agora o último verso diz assim: mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Você imagina o que é José ter que assumir Maria, assumir um filho que não era dele? Depois pegou Maria, colocou-o dentro de casa, ficou com a menina 9 meses lá dentro, sem encostar um dedo nela para praticar sexo. O texto é muito claro, lá no verso 25, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. José assumiu tudo, assumiu financeiramente, assumiu o filho, assumiu o noivado com Maria. É desse tipo de homem que o mundo está precisando hoje, homens que assumam as mulheres. Não é homens que deixam a mulher sozinha e a mulher se lasca para lá igual Adão fez com Eva. José veio e falou: eu vou ser parte do projeto de Deus. Maria creu e disse: eu vou ser parte do projeto de Deus. Deus pode usar você, na sua simplicidade, na sua pequenez, com a sua pouca idade, com a sua falta de recurso para trazer o maravilhoso projeto dele para essa geração. A história de José e Maria nos mostra como Deus pega os improváveis, como Deus pega os menos capacitados, como Deus pega aqueles que não têm condição, e usa para fazer coisas que só Ele poderia fazer. Pessoal, não sai do vídeo ainda porque eu tenho algo muito importante para dizer. Nós vamos estudar todos os capítulos da Bíblia, um a um, onde eu vou te explicar tudo o que está escrito. Mas eu preciso muito da sua ajuda. Manda para mim suas dúvidas, perguntas e sugestões de temas aqui nos comentários e escreve para mim aqui também o que você achou desse vídeo, porque assim eu vou melhorar a qualidade de cada vídeo para vocês. Irmãos, também vou pedir para vocês curtirem esse vídeo e compartilhar, porque assim você estará ajudando a espalhar a palavra de Deus, e também estará me ajudando a crescer o canal. Que Jesus os abençoe grandemente.